De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Você já sabe, é pela Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Se você quiser receber em seu celular as notícias produzidas diariamente pela redação do Potiguar Notícias, é só ligar para a gente. É só mandar um oi no nosso zap, nesse número que aparece aqui no seu vídeo, ok? Você recebe sem nenhum custo, todos os dias, as principais notícias do Rio Grande do Norte, notícias exclusivas produzidas pela redação do potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber o advogado Luiz Gomes, que é também presidente do Partido Ecológico Nacional no Rio Grande do Norte. Luiz Gomes, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Obrigado, Pedro Júnior, mais uma vez aqui, presente. E aos telespectadores desse conceituado jornal, né? Que sempre nos atende. O senhor esteve candidato numa coligação com Márcia Maia, do PSDB, e disputou a Prefeitura de Natal. Eu lhe pergunto, qual foi o aprendizado dessa eleição? Olha, o aprendizado é que política se faz com ideias, com projetos de gestão, com projetos de resolver situações da cidade, que estão acima das discussões nacionais dos partidos. Quer dizer, a nossa coligação com o PSDB, ela se deu em função de uma circunstância absolutamente municipalizada. A nível nacional, o PEN e o PSDB não são muito afins. Não somos aliados, vamos ser honestos. Nós não somos aliados. A linha de atuação do PSDB diverge de maneira acentuada com a nossa linha de atuação do Partido Ecológico Nacional, sobre questões essenciais do Brasil, como o pré-sal, como a PEC 241, como tantas argumentações jurídicas, como a questão agora do Supremo Tribunal Federal, que o Partido Ecológico entrou com uma ADIM no Supremo Tribunal para evitar que a Constituição não fosse rasgada pelo sistema. Então nós temos uma posição muito clara quanto a isso, de delimitação de com quem nós vamos, por onde nós vamos. E a eleição deste ano municipal, ela foi municipalizada. Tanto que em municípios do interior teve coligações de toda a natureza, do PT com o PMDB, do PT com isso, do PEN com outros partidos, porque a conjuntura municipal ela é muito localizada, Pinto Júnior. Então nós não temos ali a matiz de uma matriz nacional local, o que deveria ter, mas não tem. E você acha que não existe isso justamente pela grande quantidade de partidos que nós temos? Não, eu acho que isso tem por conta de uma falha profunda da legislação eleitoral brasileira. Onde está a falha que provoca isso? Primeiro, eu acho que a quantidade de partidos com identidades ideológicas. Quando nós temos um quantitativo de partidos com a mesma matriz política e ideológica, nós temos já aí por si só uma divergência desnecessária. E mais do que isso, quando nós temos uma ligação da fidelidade partidária, da obrigação estatutária do partido, com seus princípios, com seus programas, nós vamos ter propostas partidárias e não de nomes de pessoas. Hoje as eleições se dão de maneira pessoal. Infelizmente, os partidos têm pouca importância na legislação eleitoral atual. Infelizmente, é isso. Quer dizer, o partido, se você vê um partido, você não tem identidade política dele. O senhor é a favor do quê? Do voto em lista? O voto em lista é misto. Porque um voto em lista também é perigoso, porque os partidos têm dono no Brasil. E aí nós vamos saber que as listas só vão os parentes dos presidentes. Então o voto em lista no Rio Grande do Norte, nós temos dois partidos que as listas nós sabemos durante 30 anos quem serão os da lista. Aliás, já existe na prática. Já existe na prática. Então o voto em lista, se tiver uma reforma partidária que coíba esse tipo de conduta. Então a reforma é muito mais profunda. E é por isso, Pedro Júnior, que eu defendo e sempre defendi que reforma política no nosso país não é admissível ser feita pelo Congresso atual. Tem que ter um poder constituinte convocado especificamente para a reforma política, que ele se dissolva depois da reforma política, para que nenhum deputado possa ser candidato numa quarentena. Pelo menos uma quarentena, né? Aí nós teremos uma reforma política independente. Fora isso, são casuísmos. O casuísmo que aconteceu agora no comando do Eduardo Cunha, eu acho que deu uma piorada na... Eu acho que o Eduardo Cunha, ele foi o suprassumo. Deu uma piorada nas mudanças que tiveram, do que tem de pior. Vamos imaginar uma das mudanças que eu percebi, que foi a diminuição da idade para ser parlamentar, senador, não é? E tinha-se ali uma forte indicação de que aquilo se dava justamente porque o atual senador, o pai, já não estava em condições... Tem que acomodar o filho. Já não era ficha limpa e tinha que acomodar o filho, né? Quer dizer, é mais do que pensar no país, se estava pensando na acomodação dos próprios grupos
Aliás, na verdade, né, Pinto Júnior, vamos ser muito francos e honestos com os nossos telespectadores. O nosso país está fazendo política dessa maneira. Estamos percebendo aí a conjuntura nacional, o governo atual tem tido uma postura que eu tenho criticado. De cima a baixo. Então, eu vi o senhor falando criticamente sobre a PEC 241. O que diz a PEC 241 e por que o senhor é contra? Olha bem, a PEC 241, entre tantas coisas que estão embutidas nela, tem muita coisa nas vírgulas, mas o mais importante é que ela congela os investimentos na saúde, na educação, em todas as áreas de infraestrutura, durante 20 anos. E os deputados do Rio Grande do Norte estão votando a favor disso? O que eu quero dizer é que ele está congelando isso para os próximos 5 presidentes da República. Não é uma coisa para o governo do Temer. Eu acho que tem um equívoco muito grande se o Congresso Nacional aprovar isso, porque paralelo a isso, nós estamos dizendo que estamos retirando verbas absolutamente mais de 50% em média da área social, da área da saúde, de todas as áreas da educação. Como um país que quer se desenvolver, tira dinheiro dos recursos da área da educação, da saúde e de outras, e não tira do juro dos banqueiros. Olha aí, é para você que está em casa pensar. Qual o compromisso? Então, tenho taxado contra mesmo a PEC 241, porque ela inverte uma série de situações que não se justifica. Porque, paralelo a isso... Mas isso guarda coerência, o seu partido guarda coerência a nível nacional, o seu partido tem deputados federais? Tem se posicionado criticamente a isso. E mais do que isso, quando nós estamos discutindo a questão do pré-sal, por exemplo, porque isso aí é um pacote, né? Essa PEC 241, ela está embutida num pacote que é a privatização dos postos do pré-sal da Petrobras, que tinha lá reservado e garantido pelo Congresso Nacional 30% para a saúde e educação, você sabe disso. E foi agora, com essa medida, tirado isso, porque vão entregar 100% da extração do pré-sal para as indústrias internacionais, ou seja, como disse uma charge que eu vi hoje pela manhã, o brasileiro só vai assistir os navios, porque vão chegar, vão explorar e vão embora. E uma crítica que eu quero fazer quanto a isso, e tenho sido contundente, sim. Nós tivemos... Saddam Hussein caiu porque defendeu a Arábia Saudita dos Estados Unidos, que cria o petróleo. E tinha arma química, depois acharam um jumento lá. Né? Na verdade, tudo isso foi em função da guerra de resistência ao petróleo. Kuwait, mesma coisa. E vai por todo o Oriente. O próprio desmantelamento da União Soviética. Tudo isso tem um entabulamento. E uma outra coisa, a resistência da Venezuela, certo? É porque a Venezuela é uma das reservas, depois do Brasil, maiores de petróleo na América Latina. Então, tentam a todo momento também... Tirar o governo. Então, olhe bem, atrás disso tem uma guerra. Se fosse num país como o da Arábia, já tinha uma guerra civil no Brasil da defesa do petróleo. Perfeito, mas a maioria da população, ou dos meios de comunicação, cobre somente o item corrupção e esse problema leva tudo para a página policial e a página política e econômica não se discute e as pessoas acham que está acontecendo as coisas mais interessantes do mundo, né? Infelizmente é assim. Luiz Gomes, presidente estadual do PEN, muitíssimo obrigado. Lhe passo a revista Conexão Potiguar, que está nos meus olhos. Muito obrigado. Um abraço. Muitíssimo obrigado, Luiz Gomes. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Um grande abraço. Até mais.